Top 10 curiosidades sobre o mar que você precisa conhecer urgente. Hoje nós vamos falar sobre top 10 curiosidades sobre o mar. Meu nome é Lênia Santos, está aqui comigo o Gabriel. E nós vamos falar sobre 10 curiosidades que você precisa conhecer sobre o mar. Então vamos falar então de 10 curiosidades. Mas antes quero pedir para você se inscrever no nosso canal e dar um like pra gente continuar sabendo que você tem gostado desses tipos de vídeo e nos incentivar a fazer com cada vez mais qualidade. Exatamente, também pedimos para você clicar no sininho para receber novas notificações e também deixar o seu comentário no final do vídeo. Se você conhece alguma curiosidade que nós não falamos aqui, deixa lá nos comentários para nós interagirmos e conversarmos sobre as 10 curiosidades sobre o mar. Vamos lá então? Primeira curiosidade sobre o mar, Gabriel, vamos lá então falar sobre a primeira curiosidade sobre o mar, que é sobre a pressão das águas. Nas profundezas do oceano existe uma pressão gigante. É claro que isso pensando em nós, seres humanos. Já algumas outras espécies, várias na verdade, elas são bem adaptadas para isso. E se você for olhar, a 4.000 quilômetros de profundidade, a pressão ela é superior a 400 vezes a pressão na superfície aqui, onde a gente normalmente fica. Só que uma outra coisa interessante é que caso você vá para essa distância, é a mesma coisa que tá com 3 aviões nas suas costas. Ou seja, se a gente já seria esmagado por um, seriam 3 de uma vez. É verdade, a pressão do oceano é implacável. Para um ser humano chegar a uma profundidade dessa, é necessário um traje de mergulho tão complexo quanto o traje de astronauta. Só para você ter uma noção, é como se você estivesse subindo para o espaço, também você estaria descendo. Você precisa da mesma roupa, de tanto que a pressão é muito forte e é quase impossível você ir sem essas roupas adequadas. Então vamos para a próxima. Só exploramos 5% do mar. Os biólogos marinhos, até agora, no momento, eles descobriram 17.000 espécies que estão ali vivendo nas profundezas do oceano, vivendo inteiramente sem luz solar, recebendo energia de fontes termais subaquáticas. Ali no fundo do mar, esses tipos de seres eles não recebem a luz solar, porque o sol ele emite a luz, só que as camadas de água elas vão diminuindo essa força até que chega em um ponto que não dá para ver nada. Então é basicamente isso, eles vivem sem uma luz, sem nada desses tipos de coisa. É verdade, e interessante que nós só conseguimos explorar 5%, olha só 5% do mar. Eu acredito que o espaço já foi muito mais explorado do que o mar. Então vamos para a próxima. Os tubarões. Em média, nos últimos anos, os tubarões foram responsáveis por menos de 10 mortes humanas. Agora, se você for ver a quantidade de tubarões que são mortos por ano, 97 milhões de tubarões são mortos por nós todos os anos. Olha só a diferença, tá? Os animais são inocentes e o homem vai lá na sua terra, lá, né? Vai lá no mar e acaba sendo morto por eles porque invade o seu espaço. E o homem não, o homem vai lá no seu espaço e mata 97 milhões de tubarões por ano. Exatamente, é uma quantidade estrondosa se você for ver. Os tubarões eles atacam por se sentirem ameaçados. Agora o ser humano ele vai ali por simplesmente querer carne ou para comer mesmo, ele vai lá e mata 97 milhões de tubarões simplesmente para se alimentar, sendo que existem outras formas. É verdade. Vamos então para a próxima curiosidade, as variedades de espécies. Exatamente, apesar da incrível quantidade de pesquisas feitas nos mares costeiros, ainda não se sabe quantas espécies vivem nessas águas rasas. Essas estimativas variam de 178 mil a 10 milhões. Agora imagina, se a gente só descobriu 5%, talvez essa estimativa esteja completamente errada, não é mesmo? É verdade. É muito complicado você dizer essa estimativa. Você pode dar uma base, mas se só exploramos 5%, então é difícil ter uma base concreta. Vamos lá então para a próxima curiosidade: poluição. Os plásticos são o elemento mais comum encontrado ali nos mares, exatamente. Ou seja, esses mares eles são cobertos por essa sujeira que nós mesmos criamos
E o plástico ele não é biodegradável, ou seja, a natureza ela não consegue acabar com eles simplesmente que nem ela acabaria com um pedaço de madeira, por exemplo. É algo muito mais difícil e se você for pesquisar, leva de 400 a 500 anos só para um plástico deixar de existir. Ou seja, a vida útil dele é muito longa e chega a prejudicar esses animais. É verdade. E sabemos que esses plásticos, os animais, por não conhecerem, eles acabam comendo esses plásticos e muitos desses animais eles morrem. Os peixes acabam morrendo porque eles comem esses plásticos e não faz bem para a saúde deles e eles acabam morrendo por causa dos plásticos que são lançados nos mares e também na beira das praias. Vamos ter uma próxima curiosidade. Indústria que só causam mal. Nós sabemos que as emissões de carbono prejudicam os mares, o oceano e também o ar. Se nosso comportamento continuar como está, as águas da superfície do oceano podem ser 150% mais ácidas do que agora, causando mortes no mar e também na própria natureza. Exatamente, para que a gente às vezes já até descobrimos como transformar água salgada em água doce, ou seja, água potável. Agora imagina uma água que está 150% mais ácida do que agora. Como nós vamos fazer para transformar ela em água potável? É impossível, né? Praticamente é impossível. Não vai ter água, vai faltar água e nós também vamos acabar morrendo também os animais ali no mar. Então vamos para a próxima curiosidade. Monstros. O monstro marinho mais conhecido como Lula colossal possui um enorme tamanho, podendo chegar até seus 13 metros de comprimento, deixando qualquer ser humano perto dela minúsculo. Se você está vendo aqui, você sabe que isso existe há muitos e muitos anos atrás, há séculos atrás, se você for analisar. Pessoas que estavam ali, por exemplo, portugueses indo para as Índias buscar, por exemplo, temperos e voltando, e diziam que existiam esses tipos de monstros, que até hoje tem essa curiosidade. Afinal, como a gente já disse algumas vezes, o mar, a gente só descobriu dele 5%. Imagina se não existe isso naquela zona em que a gente nem enxerga, né? É verdade. Então vamos para a próxima curiosidade. Riquezas escondidas no mar. Nós sabemos que o mar, ele acaba engolindo muitos navios que acabam afundando ali, e com isso também muitas riquezas, muito ouro, muita prata, e acaba se perdendo nas profundezas do mar, e muitos não são nem encontrados. É por isso que existem muitas riquezas lá no mar que acaba perdida. É como se em Portugal, por exemplo, grandes carruagens que vieram de Portugal, grandes navios, na verdade, que vieram e que acabaram afundando ali no mar, e se perdeu todo o ouro, tudo aquilo que eles trouxeram para cá, para o Brasil, que levaram muitas vezes também, ficaram nas profundezas do mar, e isso perdendo muita coisa. Então existe muita coisa, muita riqueza, muitas coisas escondidas nas profundezas do mar, que ainda precisa ser descoberto, como riquezas dos navios que afundaram, como por exemplo o Titanic, que afundou. Muitas coisas foram com o Titanic para as profundezas do mar. Então vamos para a próxima curiosidade. Então, nem todo mar é azul. Exatamente, nem todos os mares são azuis. Existem de outras cores, por exemplo, o que é o caso do Mar Negro, localizado entre a Europa e a Ásia. Ele recebeu esse nome devido ao excesso de sulfeto de hidrogênio que está presente em suas lamas, deixando a cor e suas águas escuras. Basicamente, ele é um dos lagos que acabam tendo esse problema, desses mares que acabam tendo esse problema, e existem outros até mesmo se a gente for pesquisar. Existe o Mar de Corais, que tem essa coloração diferenciada em uma certa época, graças aos corais. Existe o Mar de Sal, que também ele é vermelho graças a esses tipos de coisa. Então vamos lá para a próxima curiosidade. O ponto mais profundo da Terra. Olha só, existe um ponto mais profundo da Terra que chega a ser 11 quilômetros abaixo do mar. A profundeza, no caso, o local chamado Marianas. É um lugar onde que já foi medido
e chega a ser 11 quilômetros. Só para você ter uma noção, quando o avião está voando, ele sobe e chega a 11 quilômetros de distância. É a mesma profundeza para baixo no mar. Que coisa interessante, né? Você sabia dessa curiosidade? Acredito que não. Se você conhece alguma outra curiosidade e quer deixar num comentário, deixe para nós. Nós iremos ali interagir um para com o outro e descobrir mais curiosidades como essas que você ouviu. 10 curiosidades sobre o mar, a qual nós falamos agora, né, Gabriel? Exatamente. E dê um like, se inscreva no canal pra gente continuar vendo esse tipo de coisa. E só mais uma coisa bônus, é que o Monte Everest, ele tem a mesma distância. O Monte Everest tem a mesma distância, no caso, o Monte Everest sobe, no caso, o mar desce, a mesma distância. Fica com essa daí agora, inscreva no nosso canal e não deixe de dar o like e também clicar no sininho para receber novas notificações, novos vídeos como esse. Saúde e sucesso! E até a próxima. Tchau!